Glória a Deus, amém, queridos? Aleluia. Eu queria nesse texto, queridos, falar sobre o triunfo da fé. A fé, queridos, é de extrema importância na nossa relação com Deus, e não só com a nossa relação com Deus, mas também para a nossa relação com nós mesmos. A Bíblia diz, queridos, que o justo, ele vai viver pelo quê? Pela fé. A Bíblia fala que pela graça sois, por meio, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A Bíblia também fala, querido, que sem fé é impossível agradar o nosso Deus. Há uma relação, irmãos, de cuidado com a fé, que tem que ser colocada e analisada melhor no nosso coração. E uma das armas, às vezes, do nosso inimigo, do diabo, para nos tirar a relação não só com Deus, mas com nós mesmos e com as pessoas, é roubar a nossa fé. É roubar a nossa fé. A ausência da fé, queridos, ela traz um desequilíbrio pessoal muito grande. Ela é você acreditar, queridos, no que ninguém vê. A fé te levar a acreditar no que não aconteceu ainda, mas numa verdade que está no teu coração. Às vezes essa verdade é pessoal, intransferível, ninguém acredita, mas essa fé alimenta, queridos, essa crença como uma verdade prestes a entrar em ação ou já entrando em ação na sua vida. Um exemplo, o casamento. Casamento é um ato de fé, amém, amados? Onde é que eu saberia que Viviane seria uma ótima mãe? Não tem escrito isso, queridos. Onde eu saberia que ela ia me honrar, que hoje, depois de 18 anos de casado, eu ia acordar com ela dizendo, meu bem, eu te amo. Não existe isso. Aí alguém pode falar até um monte de casamento separado, depois de 2 meses, e casar se enforcar, e você tem 1, 2 filhos, daqui a pouco é pensão, para tudo quanto é lado, aí você casa de novo, aí tem mais 2, é mais pensão, e a sua vida, e as pessoas começam a dizer, mas quando uma pessoa casa, irmãos, ela casa também em um ato de fé. Ela fala, rapaz, eu acredito nessa pessoa, eu creio. E a fé, irmãos, alimenta os nossos sonhos, a fé alimenta a nossa relação com Deus, a fé alimenta a nossa relação com o nosso próximo. Por isso, nessa manhã eu queria trazer uma palavra de edificação voltada ao triunfo da fé, baseada nesse texto, amém, amados? E quais são os argumentos necessários para que ela entre em evidência e venha se concretizar para a glória do Senhor. Evangelho de João, capítulo 5. Todos acharam? Diga amém. A partir do versículo de número 1, diz o seguinte: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betsaida, que tem 5 pavilhões, em outra tradução, irmão, fala 5 corredores. Nesse existia uma grande multidão de coxos, cegos, paralíticos e enfermos, esperando o mover das águas, pois de tempo em tempo o anjo descia, agitava as águas, e o primeiro que descesse naquele tanque que havia sido agitada pelo anjo, seria curado de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Ele respondeu, ou seja, o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando as águas são agitadas, pois quando eu vou, outro desce à minha frente. E então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo de número 9. Imediatamente o homem se viu o quê, queridos? Imediatamente o homem se viu curado.
tomou o leito, pôs-se a andar, pois aquele dia era dia de sábado. Ok? Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por essa palavra, queremos bendizer o teu nome, queremos clamar, meu Deus, pela ação do teu Espírito em cada coração aqui, para a glória do Senhor. Que haja, meu Deus, uma imersão na tua vontade, que o teu querer seja estabelecido em cada vida aqui, que a nossa mente esteja cativa ao trono da graça, em nome de Jesus, e que venhamos ser tremendamente edificados pela palavra do Senhor, meu Deus, que vai florescer aqui nessa manhã. Nós louvamos o teu nome, repreendemos todo intento maligno contra qualquer pessoa aqui presente, ou contra qualquer pessoa ligada a nós aqui, em nome de Jesus, que a graça do Senhor também o alcance, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Amados, nós falamos desse homem aqui, que há 38 anos estava ali do lado do tanque, exercendo a fé. Irmãos, é interessante como a fé, ela agrada a Deus, mesmo que seja exercida, querido, em circunstâncias análogas. Ali aquela situação dele era complicada. Não tinha nada ali, irmãos, que edificasse a fé dele. Só enfermo. Porque às vezes é fácil a gente exercer a fé, quando eu olho para o lado e vejo a bênção na vida do pastor Ricardo. Caramba, minha hora está chegando, meu irmão, um negócio que está difícil. Aí eu estou sentado ali para o outro lado, entendeu? Pastor Ulisses, feliz da vida. Ô, rapaz, o negócio aí está acontecendo, não é verdade? Quando você vê ao seu redor uma atmosfera, entendeu, querido? De pessoas sendo trabalhadas e resultados da ação da fé, é muito fácil exercer a fé. Mas, irmãos, esse homem estava exercendo a fé numa situação que tinha tudo para ele não exercer. Mas ele acreditava em algo porque existia um fio de esperança. Talvez outros falassem o seguinte: rapaz, você já está há 38 anos doente. O anjo desce lá, ou a distância do tanque. Você é paralítico, mal consegue andar. Levanta. Sai daí, ou então peça alguém para te levar para a casa dos seus pais, vai morrer tranquilo, vai ser alimentado, desiste dessa história, saia dessa situação. Mas ali, irmãos, ele era capaz de ver um fio de esperança. Ali ele acreditava e a fé dele o prendia, irmãos, naquele caminho, porque aonde existe fé, a nossa vida é depositada, queridos. Não se engane, você gira em torno da sua fé. Você gira em torno da sua fé. E aquele homem continua ali crendo, irmãos. Crendo. A fé resiste ao caos. O caos estava estabelecido, a coisa estava complicada, enfermo, paralítico, coxo, e não existia esperança nenhuma. Mas a fé, irmãos, ela resiste ao caos. Ela não se abala, irmãos, diante do caos. Ele demonstra cansaço, ele não ignora a sua realidade, mas a ação dele, irmãos, denuncia a sua atitude de fé. Muitas vezes, queridos, as pessoas se perdem e se enganam, porque às vezes elas pensam que o fato delas falarem vai desmerecer a fé. A fé não é desmerecida pelo falar, irmãos, mas a fé é evidenciada pela ação. Por isso Paulo chega e diz o seguinte: mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas minhas obras, mostrarei a minha fé. Mesmo que tudo naquele homem, irmãos, parecesse contrário, mas a ação dele dizia: a fé nesse coração. A fé. Às vezes no nosso limite, irmãos, a nossa razão pode nos levar ao descrédito. A nossa razão pode nos levar a uma renúncia verbal.
eu não acredito, ai meu Deus, não vai acontecer, ai papai está difícil, ai meu Deus, eu estou cansado. Mas queridos, se mesmo falando, se mesmo dizendo, se mesmo expressando esse cansaço psicossocial, emocional, familiar ou existencial na sua vida, você ainda vem na presença de Deus, a fé está em evidência para a glória do Senhor. Está em evidência, queridos. E a gente não pode deixar que isso não seja roubado, irmãos. Não pode. Não pode. Como o diabo às vezes nos arma cilada, irmão. Ele nos leva a desmerecer uma chama do nosso coração. Ele nos leva a desacreditar nas coisas. Mas se você está aqui, querido, eu quero te dizer, a fé no teu coração para a glória no Senhor. Mesmo diante, queridos, desse relato, e mesmo diante dessa situação, irmãos, aquele homem estava ali. Quando Jesus fala com ele, ele coloca: ó Senhor, não tem ninguém que me leve. Quando a água é movida, outro vem e passa na minha frente. Mas ele continuava ali, irmãos, naquele lugar. Em nome de Jesus, queridos, mesmo que a tua razão, a sua boca, ou um vacilar precipitado da sua parte, te leve a querer descredenciar a sua fé, a sua ação diz que você tem fé ou não para a glória do Senhor. Eu cresci vendo muito minha mãe orar, e como aquelas orações, irmãos, faziam diferença, e nós tínhamos uma vida muito complicada, porque meu pai sempre foi um homem muito bom, de um coração, irmãos, de ouro. Mas ele passava assim por uma situação de enfermidade muito grave, que era o alcoolismo. Muito grave mesmo. Eu via, irmãos, que minha mãe sofria muito com aquilo. E eu via, irmãos, ela às vezes falando: meu Deus, falando: ah, teu pai está assim, ai meu bem, você muda, tem que acontecer isso. Eu via ela falando o tempo todinho com meu pai, e às vezes até desabafavam com a gente. Mas quando eu acordava de madrugada, irmãos, aquela mulher estava de joelho. Eu pensava no meu coração: ela está orando por meu pai. Mesmo que naquele momento de cansaço, irmãos, ela expressasse algo que nós poderíamos dizer: está tudo acabado. Mas naqueles momentos de oração e de intercessão, ela colocava meu pai e a nossa família diante do Senhor, para a glória do nome dEle e para a nossa alegria. E ali, irmãos, naquela atitude de fé dela, Deus moveu de tal forma no coração do meu pai, que meu pai aceitou, teve uma experiência ímpar com Deus. Irmãos, e essa atitude dele é e sempre será um referencial de formação na minha vida para a glória do Senhor. Como, irmãos, mudou a história, como eu via isso na minha mãe. Esqueça, querido, a circunstância, em nome de Jesus. Esqueça as palavras que talvez tenham saído da tua boca. Esqueça, querido, o desejo do teu coração. E se apegue a essa ação da fé, que às vezes mesmo vai além da nossa razão, nos torna irracional, mas nos torna cheios da presença do Senhor. Se apegue a ela, continua no caminho. Mesmo que todos falam: não tem nada a ver, eu falo: eu continuo aqui. Irmãos, eu acredito muito no Evangelho. Eu amo a palavra do Evangelho. Mesmo que para muitas pessoas, queridos, esse ambiente igreja, esse contato pessoas, tenha caído, irmãos, no desmerecimento para as muitos. Irmãos, eu amo o Evangelho, eu amo a casa do Senhor, eu amo a manifestação do nosso Deus. Acredite, irmãos, acredite, acredite. Acredite naquilo que você foi formado, mesmo que as situações sejam contrárias. Amém, queridos? E ela resiste o caos. Nós vemos nesse texto aqui, irmãos, um outro fator da fé. Ela triunfa, irmão, de tal forma que ela acredita que a exceção pode ser regra na vida dele. Ele
continuava, irmãos, mesmo sabendo que era uma exceção o anjo descer ali. O anjo não descia todo dia. E quando o anjo descia, irmãos, quem era curado era uma exceção em relação aos que não foram curados. Mas ele acreditava, irmãos, ali. Ele cria. A fé ali, irmãos, era oportuna de tal forma que quando ele teve uma ordem de Jesus, ele não falava mais nada, ele se viu curado. É uma prova, irmãos, que ali estava ardente aquela fé no coração dele. Quero te dizer, irmãos, o que você vive hoje e o que você faz hoje, como você está em todas as áreas da sua vida, vou dizer uma coisa para você, é fruto da sua fé. É fruto da sua fé. Não da minha, irmãos, é fruto da sua. Quer ver? Deixa eu pegar uma pessoa. Dalso, vem cá, querido, rapidinho. Em nome de Jesus. Preste atenção, irmãos, no que eu vou falar. Por isso, a importância de alimentar a fé. Dalso é casado com a Gilmara. Tem quantos anos, Dalso? 19 anos? Caramba. Eu falei, caramba, irmãos, para mim é surpresa. Mas talvez para ele fala, não, pastor, isso é pouco tempo. Parece que foi ontem. Olha o que ele falou, parece que foi ontem. Porque a fé resiste ao tempo, irmãos. Talvez para mim, eu não conhecia o início do namoro deles, mas para mim eu falava, rapaz, eu não acreditava que ia dar certo. Mas no coração dele, irmãos, diante da circunstância, eu tenho certeza que ele sempre creu que ia dar certo. Sempre. Eu poderia não acreditar, mas ele sempre creu nisso. Ou você trabalha com o quê, Deus? Eu sou policial. Agora eu te pergunto, tem alguma surpresa para você ser policial hoje? Quase nenhuma. Quase 30 anos. Sabe por que não é surpresa, irmãos, para ele ser policial? Porque a fé sempre esteve no coração dele que um dia ele seria policial. Então não é surpresa, pode ser para mim. A fé é natural, irmãos, a fé está aqui dentro da gente. Para ele não é surpresa nenhuma. Talvez se ele parasse aqui para contar a história dele todinho com Gilmara, de criação dos filhos, um monte de gente, caramba, Dalso, que é isso? Mas talvez ele contasse com a maior naturalidade, irmãos, porque a fé é um agente facilitador dos problemas na nossa vida. Ele passa adiante. Para ele, não é surpresa. 30 anos de carreira policial, quase, né? Segundo ele, 19 anos de casado, talvez ele fale, caramba, voou. Talvez para mim e para você diga, caramba, o que é isso? Como ele conseguiu? Mas a fé é a certeza, amém, amados? Das coisas que se esperam. Obrigado, queridos. A fé é a certeza, irmãos. Você é o que você acreditou que seria e se comportou de maneira que fosse. Isso é fé, a certeza das coisas que se esperam. Hoje, irmãos, para mim ser pastor não é surpresa nenhuma. Para eu pregar o evangelho, irmãos, não é surpresa. Porque desde criança eu acreditei, amém, amados? A alegria. Mas se eu falasse para vocês, irmãos, eu estou surpreso aonde que eu cheguei, irmãos, eu estaria mentindo. Eu estou surpreso com a graça de Deus na minha vida, é a diferença. É diferente, irmãos. Por isso o Senhor chega para Josué e fala assim, Josué, onde colocares a planta dos vossos pés, eu te darei. Onde a sua fé te levar a agir e ter uma ação para conquistar, você vai ter. Você vai ter para a glória do Senhor, amém, amados? Creia na fé, irmãos, em nome de Jesus. Creia, 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 acredite em nome de Jesus.
Acredite, irmãos, que isso que borbulha no teu coração, mesmo diante das situações adversas, é Deus falando, eu quero fazer. Mesmo, irmãos, que ninguém entenda, mas você fala, essa chama não sai da minha vida. Irmãos, creia que é Deus te mostrando a situação, te direcionando no caminho, porque sem fé é impossível o link entre o homem e Deus. É na sua fé que o Espírito Santo sopra e fala qual é a vontade do Senhor, amados. Mesmo que você não consiga entender agora. É ali. Eu me lembro com a minha esposa, irmãos, nós morávamos na QNL, tínhamos um apartamento lá, entendeu? E um tempo, irmãos, o apartamento ficou apertado e tudo, e eu e minha esposa começamos a orar. Nós íamos nas ruas lá no condomínio onde a gente morava, onde nós moramos agora. E eu chegava lá e falava, amor, tenho uma vontade tremenda de morar por aqui. E ela, amor, também tenho. Tenho, e nós chegávamos lá, irmãos, orávamos, irmãos, sem um centavo no bolso, mas aquele fervilhar no coração, saímos do apartamento, moramos ainda um bom tempo de aluguel, irmãos, e sempre eu falava, amor, vamos aqui, ela, não, para o carro, vamos orar, amor, e tal, irmãos, sem nada. Hoje, nós moramos na região que nós pedíamos a Deus. Esse fervilhar no teu coração, irmãos, creia que é Deus falando, meu filho, não desista, eu vou fazer na sua vida isso. Não creia que essa fé seja natural, irmãos, da sua vontade só. As pessoas às vezes querem espiritualizar o agir de Deus, mas a Bíblia fala, irmãos, que o que espiritualizar não, querem levar ao extremo o agir de Deus, irmãos, querendo ver coisas mirabolantes, sendo, irmãos, que dentro de você já habita o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e para a sua vontade Deus o inclina. Então, irmãos, a fé no seu coração pode ser um inclinar grande de Deus do que Ele quer fazer no futuro na sua vida. Diga amém, amados. Lá estava aquele homem, irmãos. Talvez eu, no lado humano da vida, falava, rapaz, vai morrer em casa. Quantas e quantas vezes médicos não já fizeram isso com o paciente, não é verdade? Vai morrer em casa, e o paciente não, eu vou ser curado. Rapaz, vai ficar com a sua esposa, vai ficar com a sua família, não sei se ele era casado, vai ficar com seus pais, vai curtir tua família, deixa disso aqui, sai daqui. Mas, irmãos, a centelha da fé estava fervilhando e não deixava ele sair daquele lugar, sabe por quê? Porque Deus um dia queria curá-lo. Deus um dia queria fazer, mesmo que não fosse por esses olhos aqui humanos que ele via. Mas Deus queria fazer. Em nome de Jesus, não despreze essa chama que arde no seu coração para a glória de Deus. Não despreze, amém, amados? Seja ela em que sentido for, acredite. E essa fé foi resistindo ao tempo, irmãos, e ela foi sendo exercitada, irmãos. Quantas vezes fosse necessário, era colocado em ação. Muitas vezes, irmãos, nós vacilamos porque só temos a graça de exercitar uma vez. Alguém falou, não, eu vou lá, não consegui. Eu vou fazer, não consegui. Eu vou conversar de novo com esse homem, o nosso casamento vai dar certo. Aí conversa, irmãos, não deu certo, deixa para lá. Olha o que o versículo 6 diz, irmãos, preste atenção, que coisa maravilhosa. Além dela resistir ao tempo que ele estava ali, há 38 anos, versículo de número 6. Vendo Jesus ele deitado, e sabia que ele estava ali há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou descer, outro vem em meu lugar. E na outra tradução fala, todas as vezes que a água é agitada, eu anotei aqui do lado, outro passa-se e vem ao meu lugar. Ou seja, irmãos, toda oportunidade que ele tinha de exercer a fé, ele exercia. Ele não desistia, amor. Ele não desistia. Apareceu uma oportunidade, ele
tentava, ou ele entrava. Aí ele voltava e ficava no mesmo lugar. A água foi movida, ele tentava, outro ia na frente, irmãos. Ele ia ficar no lugar. A água era movida, ele ia à frente. Ele fala assim, todas as vezes, um vem na minha frente. Todas. Porque a fé, irmãos, nos leva a isso, a em todas as oportunidades possíveis, acreditar que esse pode ser o momento. Acredite em nome de Jesus, amém, amados? Esse pode ser o momento da minha cura. Esse pode ser o momento da minha restauração. Esse pode ser o momento da restauração do meu filho. Esse pode ser o momento da alegria do meu casamento. Esse pode ser o momento, sempre, irmãos, que tiver em você uma oportunidade de exercer a fé, exerça em nome de Jesus. Exerça. Dia desse, irmãos, eu estava com uma dor no ombro terrível, terrível mesmo. Não consegui dormir. Aí vou lá e pam, ligo a televisão. Aí, irmãos, está o primeiro. O pastor ministrou, orou e tudo, e de repente fala, querido, você que está enfermo, fique de pé e coloque a mão no local. Irmãos, na hora eu levantei. Ele orou, fez a ministração, irmãos, glória a Deus. Falei, meu Deus, em nome de Jesus eu creio, para a glória do Senhor e tudo e tal. Deitei lá, irmão, daqui a pouco a dor começa. Eita, Jesus amado. Televisão ligada, aí saiu a ministração dele, entrou outro na madrugada e tal, agora coloca uma água. Mas fui lá no banheiro, peguei a água, botei em cima da televisão. Orou, irmãos, e tal, abençoou, ministrou em nome de Jesus. Eu fui lá e bebi o copo d'água todinho. Glória a Deus. Estou aqui, eu creio. Fui deitar, irmãos, e a dor. A dor, irmãos, e no outro dia acordei, amor. E ela, tudo dormiu direito? Não, amor, essa dor nas costas está complicada e está difícil. Ela foi lá, botou a minha mão, irmãos, orou. Peguei um pouco no sono, irmãos. Quando acordei de novo, às 8:30 da manhã, a dor. Ah, Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Fui lá, irmãos, tomei um banho, comecei a ler a Bíblia, entendeu? Orando e tudo, me distraí orando por uma lista de pessoas que eu tinha que orar e tudo. E quando eu vi, irmãos, um amigo pegou e me ligou, rapaz, vamos sair hoje, vamos lá, o pessoal está jogando em tal lugar. Falei, rapaz, eu estou meio dolorido e tal. Quando eu falei meio dolorido, cadê a dor? Falei, rapaz, não vai dar não e tudo. Aí saí, voltei, tomei outro banho. A dor foi embora, amém, amados? Eu falei, glória a Deus em nome de Jesus. Mas, irmãos, todas as vezes que eu tive a oportunidade de exercer a fé, eu exerci, irmãos. Todas as vezes, irmãos, está ao meu alcance. O que custa eu levantar e botar a mão? O que custa eu tomar um copo d'água? O que custa, irmãos, minha esposa vir orar aqui? Irmãos, não interessa como. A fé, crer no milagre, amém, amados? E Deus vê a ação e fala, rapaz, existe fé no coração desse homem, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, foi o que ele falou, rapaz, toda vez, Senhor, que move eu estou lá. Posso até voltar frustrado e chateado, mas moveu de novo, Frank? Está lá de novo. Aí se chateia de novo, talvez estivesse voltando triste assim, talvez arrastando, porque ninguém podia carregar ele, os outros todos, talvez até voltando, não tinha solidariedade, né, irmão? Porque devia ser toda aquela carreira, chegava lá, não tinha alguém, vem cá, aleijadinho. Talvez o coxo, o manco, né, pegasse o aleijadinho e botasse lá do lado. Talvez na volta tivesse solidariedade, irmão. Imagine a cena, ele voltando, um coxo carregando ele ali, aquele manco carregando, de repente alguém fala, a água moveu, todo mundo larga aquela correria de novo, ele tenta correr outro lugar, e ele volta, irmãos. Mas ele exerce, porque, irmãos, mais do que os homens, Deus vê o nosso coração. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que te vê em secreto, o que vai acontecer? Vai te responder. O teu pai que te vê em secreto vai responder. E o Senhor viu o secreto daquele homem ali, irmãos. E ele, todas as vezes que ele podia, ele exercia a fé. Muitas pessoas, irmãos, falam que pior do que a morte é o esquecimento e a indiferença.
Pois, irmãos, nesse texto nós vemos esse homem até vencendo o esquecimento e a indiferença para estar no triunfo da fé. Ele chega e fala: Senhor, as águas são movidas e ninguém me coloca lá. Ele estava esquecido, e as pessoas muitas vezes na hora do corre-corre estavam indiferentes ao que ele estava passando, irmãos. Mas a fé estava em ação. A fé estava em ação, amém, amados? Há uma evidência, irmãos, na palavra do Senhor tão forte, da ação da fé, que ela triunfa, irmãos, sobre a morte. Davi declara, mesmo antes da vinda do nosso Senhor Jesus: Senhor, eu creio que a minha alma não permanecerá para sempre no céu. Eu creio. Ele cria, irmãos, que mesmo diante da morte, Davi falando, a alma dele seria redimida do céu. Isso é fé, amém, amados? Isso é fé em ação. A força dela, irmãos, que nos leva adiante. E com certeza, irmãos, Davi viveu isso, porque quando Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia diz, irmãos, que ele foi ali, irmãos, tomou a chave, entendeu, da morte do diabo e trouxe do cativeiro as almas que estavam ali no céu, nesse estado intermediário, exatamente, irmãos, ali cativo. A Bíblia diz que o Senhor resgatou essas almas, e por isso a Bíblia fala que ele venceu a morte. Mas Davi, no livro, irmãos, de Salmos, ele já expressava essa esperança, pelo um ato de fé, amém, amados? A fé, irmãos, foi o que nos trouxe até aqui. Quando Deus falou com Abraão que no nome dele seria bendita todas as famílias da terra, que a descendência dele seria incontável como as areias do mar, irmãos. E imagine, irmãos, séculos e séculos, milênios e milênios, irmãos, vem se passando. Imagine, irmãos, como que está a descendência de Abraão hoje, que sou eu e você. Em nome de Jesus, irmãos, o diabo vai armar para tentar roubar a sua fé. Mas em nome de Jesus, queridos, não permita, para a glória do Senhor. Ela atrai, irmãos. Ela atrai o que é bom. Por isso Deus enxergou aquele homem. Por isso Jesus Cristo aproximou-se dele, irmãos. E ali, mediante a palavra do Senhor, irmãos, liberada, a fé foi efetivada e ele se viu curado para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, queridos, hoje Deus te trouxe aqui nessa manhã para falar: meu filho, eu quero mais uma vez ratificar a fé que eu coloquei no teu coração. Eu quero mais uma vez dizer: não desista. Vença a solidão, vença a circunstância, vença o caos, vença a indiferença. Porém, uma coisa eu quero te dizer: eu te vejo, e mais cedo ou mais tarde a sua fé vai ser correspondida para a glória do Senhor. E Deus se aproxima daquele homem, irmãos, por intermédio de Cristo Jesus, e diz: queres ser curado? E naquele momento o Senhor fala: levanta e anda. E imediatamente aquele homem se viu curado para a glória do Senhor. Levantou e andou para a glória do nome dele. Quero terminar, irmãos, esse nosso momento de meditação dizendo: talvez hoje essa palavra de Deus esteja sendo liberada sobre você. Quando ele menos esperava, irmãos, ele teve um encontro com a realização da sua fé. Quando ele menos esperava, houve uma palavra de Jesus falando para ele: levanta e anda. E ele se viu curado. Eu não posso na sua fé, irmãos, mas em nome de Jesus, como o sacerdote Eli falou para Ana, eu quero te dizer: levanta-te e que Deus conceda o pedido do teu coração.
Que você possa se ver, irmãos, curado. Porque cada um só pode ver por si próprio. Aquele homem se viu curado, irmãos, e por isso ele levantou e andou. No momento que você se vê, você vai levantar e vai andar, porque Deus é contigo, para a glória do Senhor. Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Fique de pé. Queria te convidar a fechar os seus olhos agora em nome de Jesus. Enquanto a equipe de ministros está vindo aqui no altar, eu quero te dizer, não despreze essa centelha que age no teu coração. Eu não sei qual é o pedido da parte do Senhor, irmãos. Eu não sei qual é o clamor, eu não sei o que é que Deus tem te falado. Mas eu quero te dizer, no teu coração, há a voz de Deus dizendo, não desista, continue aí, porque você vai ser alcançado. Ore agora, queridos, e o meu pedido é que o Espírito Santo traga com clareza, em nome de Jesus, exclamo. Que o Espírito Santo traga com clareza essa esperança que Ele semeou no teu coração. Que o Espírito Santo traga para você com clareza, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E enquanto a equipe de louvor ministra, eu queria que você estivesse orando agora, querido, falando com o Senhor. Fale com Ele, irmãos, talvez expresse a dor da sua alma. Como aquele homem falou, Senhor, não tem ninguém que faça por mim. A situação está totalmente adversa. Aqui é um local, queridos, de enfermos, de coxos. Eu não vejo a olhos humanos, mas no meu coração há algo que diz, permaneça nessa fé. Acredita, tudo ao meu redor está falando não, 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 não. Apenas uma voz do Senhor no íntimo do meu coração diz sim. Porém eu resolvo acreditar e confiar. Resolvo viver nessa palavra do sim para a glória do Senhor. Creia, querido, em nome de Jesus. Ore agora. A equipe de louvor vai estar ministrando a música, querido. Eu queria que você estivesse orando. Orando, orando em nome de Jesus. Ore. Glória ao teu nome, vida, glória ao Senhor. Creia, querido, em nome de Jesus. Eu creio, querido, em nome de Jesus. Posso ver. Eu creio. Eu creio. Canta labasteia, suriandas canta labaias. Eu creio, querido. Fala, meu Deus, eu creio. Eu creio nessa cura na minha vida. Eu creio nessa libertação na minha vida. Eu creio, meu Pai, na felicidade da minha família. Eu creio na restauração dos meus filhos. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio que o Senhor vai me fazer entrar por essa porta de excelência. Mesmo que todos falem, é impossível, mas eu creio. Algo no meu coração me leva aí em direção a isso. Eu creio, creia agora em nome de Jesus. Creia, creia em nome de Jesus. Exerça a tua fé em oração. Abra a sua boca, coloque diante do Senhor. Mas espera aí, irmãos. São 5.000 para uma vaga. Mas creia, querido, se há essa centelha de Deus no teu coração, creia. Em nome de Jesus, creia. Em minha vida. Ibalabasuri cantare mianda labashuri cantara manai. Rebelebeshere que tere balabasuri cantara balabalaia. Remanaya suri cantaraia. Nós acreditamos no Deus do impossível. Nós cremos que não há nada impossível para o Senhor nosso Deus. E é ao Senhor que nós elevamos, Senhor, a nossa voz nessa manhã. É ao Senhor que nós depositamos a nossa fé. É em Ti, Senhor, a Ti que habita nos céus, eleva os olhos.
como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Oremanai, Aremianda, Cantalaia. Este é o dia em que o Senhor se compadece da sua igreja. Este é o dia que o Senhor coloca os seus olhos na sua vida, no seu problema, na sua necessidade. Exerça a sua fé, exerça a sua fé. Oricanta laia, suricanta labaxaia. Creia, creia, creia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Decaraba, surianda laia, suricanta ramanaia. Aleluia, aleluia. Hoje, escute isso. Gostaria que você abrisse seus olhos um momentinho. Eu vou dizer algo a você hoje que vai edificar muito a sua fé. Quando criança, essa pessoa foi diagnosticada como disléxico. E quem é dessa área da psicologia, da educação, que estuda sobre isso, sabe que a dislexia, ela não tem cura. Não é verdade? E tomava remédio controlado, enfim, tudo diagnosticado, confirmado, que essa criança tinha dislexia, mas a fé que estava no seu coração, desde criança, desde pequeno, trouxe sobre a sua vida. O milagre materializou-se na sua vida. E hoje ele está aqui nesse altar ministrando a palavra de Deus. Uma pessoa que foi diagnosticada disléxica, que não conseguiria ler nem interpretar, muito menos ministrar a palavra de Deus. Um ex-disléxico e um ex-gago. Ele está aqui no altar de Deus hoje, ministrando a palavra com revelação, porque a fé que o Senhor plantou no seu coração, ela se manifesta todos os dias na sua vida. Irmãos, a fé é isso, é vencer cada dia. Ele fala, pastor, isso é história, irmãos. Eu não consigo escrever. Quando eu estou calado, eu escrevo, faço tudo muito bem. Mas, irmãos, se eu falo e escrevo, eu não consigo. Às vezes, irmãos, quando eu estou pensando em escrever, pergunta a minha esposa, ela tem que escrever por mim. Aí eu vou, faço a terapia, faço as coisas, e a médica fala, você já melhorou bastante. Falei, glória a Deus. Quantas e quantas vezes os pastores escreveram para mim, né, pastor Ulisses? Pastor Ulisses escrevia para mim, eu falava, varão, eu preciso agora colocar uma mensagem, me ajuda aqui. Irmão, você não pode parar no seu limite. Minhas provas eram feitas orais, irmãos. Orais, várias e várias. Depois de ter reprovado, que foi diagnosticado, aí minha mãe entrou no conselho tutelar e foi autorizado minhas provas serem feitas orais, irmãos. De um rapaz que reprovou, o que acontece? Eu fui o terceiro melhor aluno do Guará com provas orais. Aleluia. Mas você não pode parar, irmãos. Eu não posso parar no meu problema, amém, amados? Eu não posso ficar me arrastando e dizendo, não tem quem me leve, Senhor, para o ministério. Irmãos, isso não existe, amém, amados? Existe a fé de Deus que nos leva adiante, amém? Pastor Ulisses, ele pode falar comigo, ele é meu companheiro de ministério. Quantas vezes eu pedi ele, irmãos, para escrever mensagens para mim, não é verdade, pastor Ulisses? Irmãos, eu dei aula durante 8 anos. Quando eu escrevia no quadro, eu tinha que escrever calado, porque se eu começasse a falar, eu não conseguia escrever. Mas você não pode parar, amém, amados? Você não vai desistir, porque a fé estava no meu coração. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. E a sua fé vai te levar além, para a glória do Senhor. Amém. Por isso Deus fala para aquela mulher do fluxo de sangue, vai em paz, a tua fé te salvou. Em nome de Jesus. Creia, irmãos, nessa ministração para a glória do Senhor.